Com vocês, o candidato da imprensa, da mídia, dos lacradores, Mula. Mula em um vídeo, 20 segundos, cara, não vai ser um vídeo muito longo, 20 segundos, Mula, o candidato dos esquerdistas por aí. Ele então falando lá um monte de coisas, cara, que assim seriam criminosas, seriam absurdas, e na verdade são tanto criminosas quanto absurdas. Vamos ver, 20 segundos, eu volto em seguida para a gente continuar a nossa conversa. Eu cansei de viajar o mundo falando mal do Brasil, gente. Era bonito a gente viajar o mundo e falar: no Brasil tem 30 milhões de crianças de rua, no Brasil tem 30 milhões. A gente nem sabia, tem não sei quantos milhões de abortos, era tudo clandestino, mas a gente ia citando número, sabe? Se o cara perguntasse a fonte, a gente não tinha, mas a gente ia citando número. E daí, você achou o que desse vídeo? Você achou o que das declarações desse patife, desse presidiário, desse vagabundo? Você entendeu bem o que foi que esse jumento latiu aí nesse vídeo? Ele falou, ele latiu na verdade. Se eu por acaso disser falar, entenda latir. Ele latiu. Eu cansei de ir lá para fora e falar mal do Brasil. Nós sabemos que essa expressão, quando se é usada aqui no nosso país, é uma expressão assim muito comum, muito corriqueira. Cansei. É no sentido de muitas vezes. Exemplo, alguém diz assim: fulano, eu cansei de avisar você que X coisa não ia dar certo. Eu cansei de falar para você que X pessoa não é de confiança. Então, esse cansei dá a ideia de algo que foi feito muitas vezes, muitas repetições. E esse jumento, esse jegue, esse patife, ele disse: eu cansei de ir lá para fora falar mal do Brasil. Se diz assim, falar mal do Brasil, não é que a pessoa está falando de uma árvore, do chão, de uma água, de uma parede, de uma coisa, de um objeto. Não, meu camarada. Quando se fala assim, falar mal de, geralmente se refere a pessoas. Então, esse jumento, esse vagabundo, esse presidiário, ele estava falando mal de nós brasileiros, falando mal de mim, falando mal de você, falando mal da sua família, falando mal da nossa família, falando mal das pessoas que nós conhecemos, que você conhece, falando mal do seu filho, do meu, enfim, de todos nós brasileiros. É isso que esse jumento ele estava fazendo. E mais ainda, ele declara, assim, com toda essa patifaria, com toda essa cara de pau, com todo esse cinismo que só ele é capaz, com todo esse mau caratismo, que ele disse assim: não, havia aqui no nosso país 300 bilhões de crianças abandonadas nas ruas. Olha o que esse cara ele estava fazendo com o nosso país e com a gente, cara. Denegrindo o nosso país, falando mal da gente lá fora. Olha o nível, olha o caráter desse vagabundo. Porque assim, eu não sei você, eu vou dar a minha opinião. Amigo, se a minha família ela tiver meu irmão, meu pai, minha mãe, primos, enfim, irmãs, minha família tiver problemas, uma coisa aqui, um negocinho ali, eu jamais vou sair por aí contando para todo mundo. Aconteceu uma explosão aí do lado, foi esse barulho que você ouviu. Eu jamais vou sair contando para todo mundo que meu irmão é assim, que minha irmã é assado, que meu pai não vale nada. Eu jamais vou fazer isso, cara. Nunca que eu vou fazer isso. Nenhuma pessoa, eu acredito, com o mínimo de decência por si próprio e por sua família, por mais que a família tenha algum tipo de problema, jamais vai sair por aí espalhando: olha, meu pai não vale nada, meu irmão é um caloteiro, minha irmã é uma qualquer,
minha mãe é isso, meu primo é aquilo. Quem vai fazer isso? Uma pessoa que respeita a si próprio e a própria família. Mas mula, esse patife, esse vagabundo, esse jegue, ele vai e fez isso lá fora, denegrindo a imagem do nosso país. Você consegue imaginar, cara? Pense aí. Ronald Reagan, presidente dos Estados Unidos lá nos anos 80. Margaret Thatcher, primeira ministra da Inglaterra, também lá na década de 80. Você consegue imaginar esses dois? Você consegue imaginar Ronald Reagan durante uma entrevista, durante uma conversa, ele falar assim: olha, eu cansei de sair e falar mal dos Estados Unidos e ir para fora. Eu achava bonito fazer isso. Eu achava bonito falar mal dos americanos. Ele vinha aqui no Brasil, no Uruguai, na China, no Vietnã, na Itália, na França, não sei onde. Eu adorava falar mal dos Estados Unidos aí pra fora. Eu achava isso muito bonito. Você consegue imaginar, cara, um presidente, um grande presidente como Ronald Reagan lá nos Estados Unidos fazendo isso, essa pedrada, esse absurdo, esse crime contra o país, contra os americanos? Você consegue imaginar Margaret Thatcher fazendo isso? Eu adorava ir lá pro Brasil, para a Alemanha, para a China, para não sei onde, para o México, para Guatemala e falar mal dos ingleses, falar mal da Inglaterra. Tu consegue imaginar, cara? Você consegue perceber o quanto que Mula, de fato, é um cara escroto, um vagabundo mesmo, um canalha, um patife, um mau caráter mesmo? Ele dizia com prazer, eu gostava de ir lá pra fora falar mal do Brasil, sacudindo essa pata de vagabundo dele. Eu achava bonito. Ele ainda falou isso, eu achava bonito. Você já viu? Esse daí é o candidato da mídia dos lagradores, de William Bonner, da Rede Globo, Estadão, Folha, Veja, que fala mal de você, da sua família, da minha, aí para fora. É esse vagabundo aí. E mais, para que você tenha nessa ocasião, eu peguei apenas 20 segundos. Mas se você fosse ver o vídeo completo desse jumento latindo, dá em torno de uns 40 minutos. E Mula, ele estava muito à vontade lá, conversando com um monte de jornalista, com militontos, com os caras que ficam beijando as patas dele. Ele estava muito à vontade, ele dava risada. KKK, eu achava bonito. 300 bilhões de crianças abandonadas nas ruas do Brasil. Inclusive, em um determinado momento, ele mesmo confessa que uma pessoa que estava lá com ele disse: ô jumento, não tem como haver no nosso país 300 bilhões de crianças abandonadas. Entendeu, Mula? E ele: não, que eu sou porra nenhuma, não, porra de nada. Tinha 300 bilhões de crianças abandonadas nas ruas do Brasil. Se alguém perguntasse os números, a fonte, eu não sei. Isso aí que você vê no vídeo, eu não sei. A gente ia citando o número, sacudindo aquela pata do inferno dele. Esse jumento, vagabundo do caralho. Raciocínio o seguinte, meu amigo. Se esse jumento, se esse vagabundo, se esse presidiário aqui na nossa frente, aqui ó, olhando aqui no nosso olho, ele fala esses absurdos, tu tenta imaginar, cara, o que é que esse patife, esse ladrão, ele não faz quando ele está lá no esgoto dele, na toca de rato dele, fazendo as tramóias dele por aí, as negociatas dele por aí. O que é que esse cara não faz? Por exemplo, eu acredito que ele tem culpa total. As patas dele estão lá naquele caso de Celso Daniel, aquele Celso Daniel, prefeito lá de Santo André, que foi assassinado. Eu acredito piamente que a pata de Mula está lá. Ele tem 100% de a ver com a morte daquele cara. Eu acredito nisso. Assim como também eu acredito que aquela tal da mulher dele, uma aí que morreu, uma tal que diziam que vendeu 40 milhões de dólares em perfumes da Avon, vendedora da Avon. É que eu esqueci o nome daquela sujeita, mas eu vou tentar achar o nome e vou colocar aqui. Lembrei agora. A tal de Marisa Letícia.
Aqui disse que vendeu 80 milhões de dólares em perfumes da Avon. Ela foi fazer uma tal de uma cirurgia e depois acabou morrendo. Só que antes disso, se eu não estiver enganado, essa tal de Marisa Letícia, ela estava querendo abrir o bico. Aquela questão lá de Lava Jato, aquelas pressões todas, eu acho que ela queria abrir o bico e contar muita coisa. E aí, por coincidência, depois a tal Marisa, ela apareceu morta na tal da cirurgia dela. E eu novamente acredito que as patas de mula estão lá. Porque um cara que confessa aqui na nossa cara que ele adorava ficar falando mal da gente, do país, dizendo que há crianças abandonadas aqui no meio da rua, se vangloriando, dando risada, um cara desse é um vagabundo, é um patife, é um mau caráter, ele faz de tudo. E é esse cara, repito, que é o candidato, o preferido dos esquerdalhas, da Rede Globo, de lacrador, de todos esses patife que tem por aí. Inclusive até de pessoas ligadas ao mercado financeiro, por incrível que pareça, de alguns banqueiros, é esse vagabundo daí, o tal do Mula. Meu amigo, faça um grande favor, porque as eleições já estão próximas. Caso você não se importe com você mesmo, pense nas crianças, pense nos jovens, cara. Porque uma criança, um jovem, não merece crescer tendo como presidente do país esse vagabundo, esse patife, esse ladrão, esse tal de Mula. Você não se preocupe com você, se preocupe com as crianças, bicho. Com seu filho, com sua filha, com seu neto, com seu sobrinho. Pense nas crianças e nos jovens, porque ninguém, nem nós que somos adultos, merecemos ter Mula, esse canalha, esse presidiário, como presidente do nosso país uma terceira vez. Correto? Muito bem, meu camarada. Recado dado. Eu espero que você tenha compreendido o nosso recado de hoje. Hoje é quarta-feira. Está caindo aqui algumas pingos de chuva, algumas gotas. Tomara que chova bastante, cara, porque nós estamos precisando de muita chuva. Vamos torcer para que venha água, certo? Hoje é quarta-feira, final de semana tá chegando aos pouquinhos, então boa quinta para você, boa sexta para você, tudo de bom para você. Muitíssimo obrigado. Até o nosso próximo encontro.